Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é Rodrigo Ferrari, do canal Platinho. Sou bacharel em Filosofia e mestre em Sociologia, ambos pela PUC de São Paulo. Hoje eu venho falar de eleição. Olha, vai ter eleição, tem alguém que ganha e tem alguém que perde. Você quer saber exatamente por que um cara ganhou e outro perdeu? Para você ganhar. Correto? Isso é óbvio. A minha opinião é de que o diagnóstico que se popularizou por aí, a direita, os conservadores, etc., dominaram o cenário e agora é uma onda conservadora, antiprogressista, não sei o que. Essa narrativa, tanto na direita como na esquerda, geralmente disse que a gente tem um retorno do conservadorismo, algo desse tipo. O meu problema com essa análise é que ela é fraca, ela faz parte da briga. É que o lado que se diz conservador quer ser visto como um puro conservador. E o lado anticonservador quer ser visto como puro anticonservador. Mas o verdadeiro fenômeno que está acontecendo é o que a gente precisa aprender. Pelo menos esse é o objetivo desse vídeo. Se você é alguém interessado em prever quem vai ganhar e quem vai perder, se você é alguém interessado até mais em fazer o seu cara ganhar, você tá interessado de verdade no que aconteceu na eleição. E os diagnósticos públicos que se dão por aí sobre quem venceu e perdeu, por quê, são politizados. Sempre que você vê alguém dizer assim, tal partido perdeu por tal razão, em público, um político falando isso, não é uma análise real. Você sabe que não é. O cara sabe que não é, todo mundo sabe que não é, e nem pode ser, nem poderia ser. O cara estaria sendo bobo se fizesse isso. Então eu posso fazer isso, porque eu sou isento nacionalista. Não importo com o meu país, mas sinceramente não consigo me importar com esquerda e direita, dane-se. Então o que eu vou contar pra vocês hoje é quem venceu as eleições no mundo inteiro contra o que se convencionou chamar de esquerda, mas que é neoliberalismo, foi o romantismo. E eu selecionei do artigo da Wikipédia em inglês só o começo do artigo, ou sei lá, metade do artigo ali. Peguei as melhores frases, bem simples, senso comum. Por que eu peguei a Wikipédia? Porque senso comum, ponto pacífico, ninguém discorda. A Wikipédia brasileira frequentemente é fraca demais. E você, de preferência, cita a fonte, você vai ver a fonte do cara e lê a fonte do cara. O que é o romantismo? Geralmente você pensa em romantismo, é o amorzinho, não sei o que. Não, esquece. Romantismo é a 9ª Sinfonia do Beethoven. Romantismo é metaleiro. Isso é romantismo. Romantismo é um movimento que afeta a arte, a literatura, a música, tudo. E aqui eu vou ler o que está nos artigos. O romantismo é caracterizado por uma ênfase no emocional e no individualismo, assim como na glorificação do passado e da natureza. Esse aspecto da natureza você vai ver menos exposto. ênfase na explosão de emoções e no individualismo. Isso, e na glorificação do passado. Isso são elementos que não são simplesmente do conservadorismo, são do romantismo. O romantismo é uma reação à Revolução Industrial, às normas aristocráticas do iluminismo, do racionalismo extremo, de todos esses componentes da modernidade que continuam aí e a gente continua se levantando contra eles. Então o verdadeiro diagnóstico não é que o conservadorismo venceu o progressismo. Isso daí são nominhos misturados com a propaganda de cada um. É muito melhor você entender o que é o romantismo, que força é essa que há séculos atrás se levantou contra a Revolução Industrial e contra a racionalização excessiva de todos os costumes, contra tudo aquilo que é natural. Esse é o movimento que agora venceu a esquerda. Porque você tem na esquerda atual o elemento racional assim, absoluto. Não existe nada que não possa ser provado, não tem tabu, tem que ser racional, ciência, não sei o quê. Esse cientificismo. Tem que achatar a curva, entendeu? Esse é o modo de vida do racionalista, iluminista, que está encarnado hoje na figura dos esquerdistas em geral. Contra essa figura, que não é necessariamente o esquerdista, é uma figura específica, é a figura da Revolução Industrial, das normas da era do iluminismo, do excessivo racionalismo, de normatização e regulamentação de cada aspecto da sua vida. Isso daí é contra o que as pessoas vão se levantando. E a gente ganhou mais disso depois, no fim das contas, né? Mas seja como for, não é... Pensa que assim, esse movimento ele é maior que o conservadorismo.
essa coisa que eu chamo muita atenção, não esqueçam disso. Explosões de emoção são parte essencial do que torna o romantismo o que ele é. Ele é quente, ele é fogoso. Pensa na nona, talvez, não sei se é o melhor exemplo. Quando eu aprendi na escola, a minha professora de português apontou na minha cara e falou: sabe o que é romantismo hoje? Isso. Metal. E é uma glorificação do medieval. Rhapsody. E na verdade você poderia traçar isso até o Led Zeppelin tem músicas medievais, tem música do Tolkien, se eu não me engano, não tem? Então, o rock e o metal, aqui o metal extremou isso. O power metal melódico é o representante supremo desses aspectos do romantismo relacionados à glorificação do passado, especialmente o passado medieval, porque era o passado o mais próximo, né? Que nem hoje você poderia dizer que se glorifica o passado do regime militar, vou chamar de regime militar mesmo, chupa, que o passado do regime militar eram os bons tempos. Você pode ter também os caras tipo o Zizek da vida, quem viveu do outro lado da cortina de ferro, pensava, bom, os bons tempos era quando era comunismo. Porque lembra, você acha que na época que era comunismo, do outro lado da cortina de ferro, era esse mercado, fluxo de capital, essa bagunça? Tem muita coisa que eles pensavam, era melhor antes quando era comunismo. Por quê? Porque quando abriu para o liberalismo mundial, quando todas as fronteiras foram abertas, geral teve problemas. O capital faz com que tudo que é sólido se desmanche no ar. O fluxo totalmente desregrado de mercadorias e de coisas vai destruindo toda a tradição. Tudo que é sagrado é profanado. Ele fala isso, e é óbvio que isso ia acontecer, e aconteceu. E daí você tem, já antes disso, na época da Revolução Industrial, um primeiro movimento, que é o romantismo, falando, pô, era melhor antes. Então o que mais a gente tem aqui de características? Em contraste com o racionalismo e classicismo do iluminismo, o romantismo reviveu o medievalismo e elementos da arte e da narrativa percebidos como autenticamente medievais numa tentativa de escapar, olha, isso é um ponto bem interessante, do crescimento populacional, da concentração urbana e do industrialismo. Então, veja comigo se não faz sentido que isso que está acontecendo agora não é simplesmente conservadorismo. Lembre-se, o que é conservadorismo? Você vai ter que definir isso daí. O Pondé fala, o conservadorismo é o que o Burke inventou. É um anti-iluminismo, quer dizer, anti-revolução francesa, mas meio progressista, meio... não é uma coisa reacionária do mal, que nem, por exemplo, o romantismo pode ser acusado de ser. Apesar de que ele é glorificador do passado e tal, hoje ele seria, por exemplo, pensa agora no vídeo do Meteoro BR até, mas outros canais talvez já tenham notado isso. Na hora de falar dos anarcocapitalistas, eles falam, esses caras são neofeudalistas. Porque se você abole o Estado, o que vai acontecer? Cada corporação é um feudo, faz o que quiser dentro do seu feudo, e o resto que se dane. Difícil de negar que esse é um provável desenvolvimento se você do nada deleta o Estado, entendeu? É porque essa é a grande questão. Quando a galera tá pensando ordens anarcocapitalistas, ordens libertárias. Quer dizer, as marcas viram cada uma um feudo e é isso. Não é bom falar o nome de marca. Ouvi dizer. Então, essa coisa de reviver o medievalismo, ela tem ecos com reviver os tempos da Guerra Fria. Então, nos lugares do Ocidente, é reviver uma direita mais mão firme, e é possível que do outro lado da cortina de ferro seja o de reviver um socialismo mão firme, o bom e velho Stalin, uma coisa assim. Que pra quem não se lembra, Revolução Comunista é o quê? 17. Fazem revolução sexual, eventualmente ela volta. O Stalin faz tudo voltar. Mas não é só por causa dele. O próprio Reich, a Revolução Sexual, ele explica direitinho ali o que aconteceu, por que a Rússia fez a Revolução Sexual e retrocedeu. Eu já vi a Ana Campagnolo falando disso, da perspectiva da Alexandra Kollontai, se eu não me engano, que era uma das mulheres responsáveis por fazer isso acontecer. Porque o ponto é que não estava sendo bem feito. O Reich fala que é os educadores. Os educadores estavam imersos nos preconceitos dos antigos, e daí na hora de passar as novas doutrinas,
eles passavam bastardizada a nova doutrina, contaminada totalmente pelo velho mundo. E daí deu tudo errado. Que é parecido com o que eu falo do feminismo nas Américas, em geral. Que eu falo que na Europa você tem um feminismo mais puro. Tipo, os meninos realmente fazem o que é pra fazer, as meninas fazem o que é pra fazer em termos de igualdade. Tanto que as latinas vão lá e reclamam até, com frequência. Assim, não sempre, né? Tem vantagens e desvantagens. Mas que os caras realmente levam a sério, tipo, você tem que fazer seu salário, você tem que trabalhar, você tem que não sei o que, você tem que isso, você tem que aquilo. Por quê? Porque tem igualdade, e é real. E para complicar ainda mais as coisas, muitas dessas mulheres que competem com ele não abriram mão das velhas expectativas e querem ou só se sentem atraídas por um homem que ganhe mais, que seja mais bem sucedido, que tenha mais poder. Aí é que fica difícil mesmo. Tem que falar, pô! Vai ficar quieto até quando? Eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar! Nas Américas, eu não sei muito bem pra onde vai isso, mas a gente vive claramente uma mistura, tanto na América do Norte quanto no Sul, de coisas religiosas que privilegiam a mulher por razões machistas, quanto os feminismos que privilegiam a mulher por razões que também podem ser vistas como machistas. Não é comum se dizer isso, mas, assim, a gente sabe. Tipo, eu já falei com gente suficiente no mundo para saber que as pessoas concordam que as feministas são bem machistas, frequentemente. Em que sentido? Que elas estão falando exatamente o que a minha bisavó falaria, sabe? O ponto desse vídeo é simplesmente isso. Presta atenção no diagnóstico correto do que aconteceu nos últimos tempos. Porque se eu tiver certo, não é o conservadorismo que ganhou, mas são forças do romantismo. Forças análogas ao romantismo. Ou seja, forças anti-industriais, individualistas, de ênfase em explosões de emoção, porque é o que você tem de prova de genuíno. Todo mundo parece falso, todo mundo parece um robozinho, menos aqueles que explodem de raiva, explodem e fazem alguma coisa besta. O cara passar vergonha fazendo alguma besteira ou falando alguma besteira serve pelo menos como demonstração de autenticidade, que é uma coisa que falta tanto no mundo hiper racionalizado. Cada um é frio e calculista, entendeu? Seja frio e calculista. Esse é o meme do iluminismo. Esse é o meme da vida racionalizada e tudo, sabe, regrado e perfeitinho. E é contra isso que se revoltam as forças românticas, ou as forças que me parecem agora ter sido responsáveis pela vitória das direitas em todo lugar. Embora na prática, já admito logo de cara que eu nem acompanho o Pequena Política, mesmo, zero. É bom lembrar também, no próprio artigo da Wikipedia fala isso aqui. O romantismo teve um efeito complexo e significativo na política, com pensadores românticos influenciando tanto o liberalismo, quanto o radicalismo, conservadorismo e nacionalismo. Geral foi influenciado pelo romantismo. Então, essa força de explosão de emoção, de glorificação do passado, de revolta contra a industrialização excessiva, concentração excessiva nas cidades, racionalização, tudo regra, todas essas coisas. É contra isso que se revoltam as forças agora, assim como se revoltaram antes. Use isso a seu favor na sua campanha. Assim, é que tem gente que não tá fazendo campanha pra gente, né? O cara tá fazendo campanha pros gringos. E daí ele faz... Bom, não importa.